E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui é Fernando Guit na área com mais um Punchcast, hoje para falar de mais discos subestimados. Roda a vinheta que eu volto em menos de 15 segundos. Pode marcar aí. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo da melhor maneira possível. E hoje, mais uma vez, vamos falar de discos subestimados. Agora, antes disso, aquela coisa de sempre. Dê seu joinha, dê seu dislike, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e, principalmente, deixe suas opiniões aqui, xingamentos aqui embaixo, não tem problema, aqui ninguém é expulso, até porque nós precisamos de engajamento para o canal crescer e ficar cada vez melhor. E aqui a gente não pede Pix, beleza? Isso é uma coisa importantíssima. Hoje eu vou falar de um disco de 1972, de um artista que eu gosto muito, e quem não gostar desse cara é pura falta de caráter. Não é verdade? Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o genial Ray Charles, com esse discaço aqui, A Message from the People, disco de 1972, produzido pelo próprio Ray Charles, e tem arranjos de Quincy Jones, Sid Feller e Mike Post. Olha, um disco espetacular e um disco criminosamente subestimado. Sempre que eu vejo aquelas listas de melhor para pior na internet, esse disco aqui está sempre em vigésimo tanto na discografia gigantesca, né, do Ray Charles, mas é um disco que para mim entraria facilmente entre os 7 melhores dele. É o disco mais político do Ray Charles, né? As letras são bem fortes e também tem um lado religioso, um lado gospel aqui, né? Falar em lado gospel é a primeira música, né, que é a Lift Every Voice and Sing, é uma canção tradicional americana e aqui numa adaptação do Ray Charles, olha, simplesmente uma coisa assim linda de morrer. A melhor versão para mim dessa música é desse disco aqui, desse cara aqui. E logo no começo ele declama, né? Eu tenho algo em meus ossos que me fazem querer gritar aleluia. Olha, só nessa aí o cara já consegue converter o mais fervoroso ateu. Ele converte até o capeta, né? O demônio, o mão peluda. Simplesmente nota 1000 para essa música aqui. A segunda música, uma balada linda que ele conta a história de um cara solitário andando pelas ruas, né? A andança de um homem solitário, à procura de emprego, sempre voltando para casa sozinho. Uma música que, na voz de outra pessoa, poderia cair no piegas, mas aqui, meu amigo, é uma coisa de é, 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 esfaquear a alma. Quem não se emocionar com essa música chamada Seems Like I Got You Wrong, a minha preferida do disco, é essa aqui. Olha, é uma coisa assim de chorar. Ray Charles, pô, esse cara era o cara. Era o cara. Tanto é que na terceira música, chamada Heaven Help Us All, ele faz uma coisa que parece impossível. O quê? Melhorar uma música que já tinha sido cantada e tocada por ninguém mais, ninguém menos, Steve Wonder. Isso não é para qualquer um, não. Melhorar uma coisa que o Steve Wonder já fez, só um cara como esse aqui é capaz. Essa música está presente, até separei aqui o disco, está nesse disco aqui, que é o Signed, Sealed and Delivered, e a música é Heaven Helping Us, uma música lindíssima. Aqui já é uma versão maravilhosa, né? Que essa música, se não me engano, não é do Steve Wonder. Deixa eu até confirmar para não falar besteira. Não, Ron Miller é o autor. Música maravilhosa. A versão do Steve Wonder é uma coisa mais para cima, uma coisa mais alegre. E aqui no arranjo do Ray Charles, ele puxa um pouquinho mais para baixo, mais para trás o andamento da música, e ela fica assim com um tom quase, como é que eu vou dizer, quase messiânico, né? É uma coisa assim sensacional, né? E
E é uma pérola esquecida do repertório do Stevie Wonder. Pouca gente fala dessa música, apesar de não ser dele, é do repertório dele, né, de 1970. Mas a versão aqui desse cara aqui é uma coisa assim seríssima, muito séria, beleza? Aí, continuando ainda no lado um, tem There Be No Peace Without All Men as One. Título enorme, gigantesco, para uma música também belíssima, 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 belíssima. E aqui, quem faz a festa, quem faz a festa aqui são as Raylettes, né? Aquele grupo feminino de backing vocals do Ray Charles. Até naquele filme Ray, mostra bem o relacionamento dele com as Raylettes, né? Ele até teve caso com uma delas, né? Ou mais de uma, não estou lembrado, mas é, elas fazem a festa aqui, uns vocais maravilhosos, né? E aqui nessa música ele pede também que os homens se unam e que encontrem a paz, né? Uma coisa assim muito bonita, sensacional. E o lado um fecha com uma música com uma pegada mais forte, uma pegada até funk, né? Chamada Hey Mister. Música, pô, também sensacional, né? O Ray Charles, no começo, ele introduz assim, uma espécie de rap, né? E é uma letra muito politizada, né? Ele pede para que os políticos olhem mais para as pessoas pobres e tal, para os negros, né, tão discriminados nos Estados Unidos. Estamos falando de 1972. Se hoje em dia o bicho está pegando lá ainda, imagina isso em 1972, há 51 anos atrás, né? É realmente uma coisa comovente essa música, essa letra. Vira o lado 2 é um pouquinho abaixo do lado um. Esse lado um aqui é um primor, é uma obra-prima da primeira à quinta música, né? As 5 primeiras músicas do lado um, que eu considero um dos melhores primeiros lados de todos os tempos. É simplesmente matador esse lado um desse disco do Ray Charles. E aí a gente começa o lado 2 com uma pegada mais alegre, né? Uma música chamada What Have They Done to My Song Man? E aqui tem um jogo de pergunta e resposta entre o Ray Charles e o seu coro, né, o backing vocals das Raylettes, e elas cantam fazem o refrão em francês, uma música muito para cima, uma música muito animada, uma música muitíssimo alto astral, muito legal essa música. E, e aí, seguindo essa música, tem para mim o maior pecado desse disco aqui, não só não o maior, mas o único senão, na minha opinião, desse disco, que é a introdução da música Abraham, Martin and John. Uma música arrasadora, sensacional, uma letra muito triste, né? Ele como se estivesse conversando com Martin Luther King, o Abraham Lincoln e o Kennedy. Mas a introdução dessa música tem 2 teclados, um fazendo a cama e o outro fazendo o solo. O som desses 2 teclados é muito ruim. Eu acho que até para a época já era um som meio cafona. Mas, felizmente, isso só dura 30 segundos, né? A introdução da música com esses 2 teclados, o teclado de fundo e o teclado fazendo o solo. É um negócio meio cafona. Mas acabou esses 30 segundos, meu amigo. Porra, aí é gol na certa, golaço, porque essa música aqui é maravilha. Aí depois vem a música mais conhecida do disco, que é Take Me Home, Country Roads, uma música que foi um sucesso absurdo com John Denver, e o Ray Charles nunca escondeu que ele adorava a música country americana. Isso no começo da carreira dele deu alguns problemas, porque tinha aquela divisão de música negra e música de branco, e ele gostava e queria porque queria também colocar no seu repertório, no seu vasto repertório, músicas country, né? E bem antes dessa aqui, ele já tinha gravado muitas músicas de um repertório country, né? Mas essa aqui realmente é muito famosa, que é Take Me Home, Country Roads, que para mim também é a melhor versão dessa música, infinitamente melhor, que é do John Denver. Essa
versão aqui desse disco aqui do Ray Charles. Olha, a música é sensacional. É uma música que eu nem curto muito, mas aqui não tem como ficar parado. Volta de novo num funk, né, que é a Every Saturday Night. Sensacional. Essa música é toda pontuada, toda um fraseado do guitarrista, do espetacular guitarrista Eric Gales. Está aqui nesse disco também, esse cara. Uma música maravilhosa, um funk da pesada com Ray Charles arregaçando na voz. Maravilha, tá? Capa lindíssima, e o disco também fecha com uma música tradicional americana, adaptação do Ray Charles, uma música que teve... Essa música aqui que fecha o disco já deve ter tido umas, não sei, 400, 500 gravações e regravações, que é um hino, né? America the Beautiful. E aqui, mais uma vez, humildemente, na minha opinião, é a melhor versão de todas, para encerrar esse disco muito subestimado, um disco que eu amo de paixão, da primeira à última faixa, e é um disco que eu não canso de escutar. Não canso de ouvir esse disco. Aqui é a contracapa, e essa versão aqui é aquela versão capa sanduíche, né, que a gente chama de capa sanduíche, que é aquela versão que vem com plástico por dentro e por fora. Beleza? Então foi isso aí. 1972, Ray Charles com A Message from the People, produzido pelo próprio Ray Charles, arranjos de Quincy Jones, obra, prima, prima, prima. Maravilhoso, disco obrigatório. E há pouco tempo chegou no Spotify esse disco, vale a pena ouvir, mas não ouça sem fone, não. Ouça com aquele fone legal, fechadinho, para você ouvir essa, essa, essa obra gigante do Ray Charles, um cara que eu adoro. E esse disco aqui é muito subestimado. Beleza? É isso aí. Semana que vem eu volto com mais Punchcast aqui no seu, no meu, no nosso YouTube. Até lá, um abraço e fui.